Muito bem, essa é a apostila da aula 1. Eu enviei para você o link por e-mail. Aí você pode acessar o link e baixar a apostila em PDF. Aqui novamente estão meus contatos. Se você tiver qualquer dúvida com relação ao curso, você pode me mandar um e-mail, entrar em contato comigo pelo Instagram ou me enviar um WhatsApp. O objetivo, então, do curso é você aprender os conceitos básicos do Lean Six Sigma, dos KPIs e Storytelling com dados, entender o que é a metodologia, as técnicas e as ferramentas e os resultados que elas podem trazer nas organizações de forma geral. E aí, quando eu falo organizações, são diversas empresas, qualquer tipo de empresa, na verdade. Empresa manufatura e fabrica algum produto ou alguma prestação de serviço. E aí, a metodologia Lean Six Sigma e KPIs e Storytelling com dados, você consegue aplicar em qualquer área. Então, pode ser numa padaria, no supermercado, numa farmácia, em hospitais, indústrias em geral, na prestação de serviço. São ferramentas, técnicas e a própria metodologia você consegue aplicar em qualquer área, em qualquer tipo de empresa, pequena, média ou grande. Ok? Introdução. Melhorar é uma necessidade, ainda mais num mundo globalizado e altamente competitivo que a gente vive hoje. As empresas estão numa corrida constante para buscar cada vez mais serem eficientes, aperfeiçoar ao máximo seus processos para reduzir o nível de erros, né? Melhorar a qualidade, eliminar desperdícios e reduzir riscos e reduzir custos para buscar sempre maximizar a produtividade. A consequência de tudo isso é uma melhor lucratividade do negócio, uma melhor lucratividade da empresa. Então, hoje em dia, não existe mais apenas a concorrência com as empresas. O próprio cliente se tornou um concorrente, por quê? Porque o cliente está cada vez mais exigente. A gente pode analisar, por exemplo, eu e você como consumidor. A gente quer cada vez mais um produto ou um serviço melhor e cada vez mais barato. As empresas buscam soluções e metodologias cada vez para se tornar cada vez mais ágeis, eficientes e enxutas. E a metodologia mais bem sucedida é o modelo do Lean Six Sigma, que a gente vai estudar agora. Lean Manufacturing, ou Sistema Toyota de Produção, ou Manufatura Enxuta. É uma filosofia da Toyota que busca reduzir e eliminar desperdícios e agregar valor para os clientes. O Lean chamou muita atenção, o Toyota de produção chamou muita atenção a nível global das empresas automotivas na década de 70, quando houve a crise do petróleo, porque os carros da Toyota se destacaram porque eram mais econômicos com relação ao consumo de combustível e tinham uma excelente qualidade. Então a empresa cresceu muito naquele período e chamou a atenção das demais empresas automotivas, que com o passar dos anos encomendaram fizeram um estudo de todas as montadoras, um estudo com relação a desempenho das empresas. E aí, esse estudo revelou que as empresas japonesas possuíam o melhor desempenho. E aí, em 1990, foi publicado o livro A Máquina que Mudou o Mundo, descrevendo então os conceitos e os métodos de trabalho do STP, do Sistema Toyota de Produção, que aí então foi chamado de Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta. Então, o Lean ele busca reduzir desperdícios e agregar valor para o cliente. E a mentalidade enxuta busca, então, na essência, capacidade de eliminar desperdícios continuamente e resolver problemas de maneira sistemática. Então, uma produção Lean busca reduzir ou eliminar os desperdícios, ou seja, as etapas que não agregam valor, eliminando ou diminuindo as etapas desnecessárias. E aí, quando a gente fala em eliminar ou reduzir as etapas que não agregam valor, a gente está falando em reduzir os desperdícios. No Lean nós temos 8 desperdícios, que são a superprodução,
espera, transporte, movimentação, desperdício do estoque, desperdício intelectual, defeito e desperdício do processo desnecessário. Logo mais a gente vai estudar cada um deles. O Lean também existe em outras áreas. Ele surgiu na manufatura, na produção, mas atualmente existe em outras áreas também, como o Lean Office, em escritórios, Lean Healthcare para a área da saúde, Lean Service para a área de serviços e o Lean Agro para o agronegócio. O Six Sigma surgiu na Motorola na década de 80. É uma metodologia gerencial disciplinada quantitativa, ou seja, baseada em fatos e dados. A Motorola ela promoveu e desenvolveu a metodologia para melhorar a qualidade dos seus processos, dos seus produtos. Em 1986, Bill Smith, um engenheiro na Motorola, ele definiu então um conceito-chave da empresa, que é defeitos por unidade ou defeitos por oportunidade. O método busca controlar e reduzir a variabilidade dos processos, resolver problemas sem causa definida, reduzir custos, otimizar processos e aumentar a lucratividade da empresa. A Motorola, no final da década de 80 e início da década de 90, teve ganhos de 2,2 bilhões de dólares com o Six Sigma. O Six Sigma também foi muito bem divulgado e difundido pela GE, a General Electric, e na época o CEO era o Jack Welch. De 96 a 99, teve ganhos de 1,5 bilhões de dólares. Várias empresas aqui no Brasil tiveram ganhos expressivos com a implantação do Lean Six Sigma. Dentre eles, o Hospital Albert Einstein, que de 2010 a 2015 teve ganhos de 70 milhões de reais com a implantação do Lean Six Sigma. Então, a metodologia Six Sigma busca controlar e reduzir a variabilidade dos processos. Todos os processos têm uma variação. Então, quando a gente fala no nível de qualidade, no nível Six Sigma, a gente está falando esse nível de qualidade atrelado à não produção de defeitos. Então, no Lean Six Sigma, defeitos, falhas ou problemas em um produto ou serviço está atrelado à variabilidade do processo. Então, se um produto está com um defeito, esse defeito é atrelado a alguma variação no processo que não foi identificada e que não foi controlada. Então, no Lean Six Sigma, todos os defeitos, as falhas são atrelados à variabilidade do processo. Okay? E essa escala Six Sigma, o que significa? Nós temos o nível Six Sigma, que nesse curso a gente não vai estudar sobre como calcula o nível Six Sigma, como funciona toda essa metodologia de cálculo, de controle, porque tudo é realizado no curso do Lean Six Sigma Green Belt, ok? Mas o objetivo aqui é só para você entender como funciona a escala. Bom, a escala nível Six Sigma significa 3,4 ppm. ppm é peças ou partes por milhão. Significa que a cada 1 milhão de produtos produzidos, 3,4 unidades podem estar com defeitos. Isso em porcentagem de conformidade, ou seja, porcentagem de aprovação, significa 99,9996% de produtos corretos. Ok? E aí, então, tem a escala. Para chegar a essa escala no nível Six Sigma, existe um controle estatístico do processo, onde a gente tem lá, a gente controla o processo, a gente coleta os dados, plota esses dados, essas informações em um gráfico, calcula a média. Essa média é calculada, então, o desvio padrão. E com esse desvio padrão, da variação do processo, é calculado, então, o nível sigma. Então, a média mais 3 nível sigma e a média menos 3 nível sigma, que vai resultar no controle Six Sigma, que é o controle estatístico do processo, a escala e o nível Six Sigma. Okay? Então, um processo com nível Six Sigma, ele pode produzir 3,4 ppm, 3,4 peças ou partes por milhão. O mesmo vale para serviço. Okay? Por exemplo, aqui no nível 3 Sigma,
significa que 66.807 unidades podem estar com defeitos. Isso significa uma porcentagem de conformidade de 93,32%. Já no nível 4 sigma, significa que 6.210 unidades podem estar com defeito. Isso em porcentagem de conformidade significa 99,37%. Por que eu estou falando aqui sobre 3 e 4 sigma? Porque é o nível de qualidade da maioria das empresas, entre 3 e 4 sigma. Mas o que é o sigma? É uma medida de perfeição, então usando uma escala universal de medição. Nós temos aqui os níveis sigma, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você pode perceber que existe acima de 6, então o nível 7 sigma significa 0,02 ppm, peças ou partes por milhão. Existe processo acima do 6 sigma? Sim, existe. Um exemplo é a aviação americana, a aviação comercial americana. Então está no nível acima de 6 sigma, está no nível 7 sigma. É muito seguro viajar de avião no território americano, dentro dos Estados Unidos. Então é um processo que está no nível 7 sigma. Alguns exemplos. Uma linha de produção de geladeiras observa, após alguns meses, que seu rendimento de produção está em 98%, ou seja, 2% das geladeiras produzidas têm algum defeito. O nível sigma atual da produção está entre 3 e 4 sigma. Aquilo que eu comentei, a maioria das empresas trabalha entre 3 e 4 sigma. Então, esse é um exemplo clássico. Outro exemplo, uma empresa de aviação tem em todo o seu histórico um rendimento de 99,9999% de voos que não apresentam nenhum tipo de problema. Portanto, o processo de voos da empresa está acima do nível 6 sigma, que é o exemplo da aviação comercial americana. Então, quando o processo produz 1 milhão de peças e apenas 3,4 unidades apresentam defeitos, a produção trabalha no nível 6 sigma. Aqui tem uma comparação do nível 4 sigma e do nível 6 sigma para a aviação e para um hospital. Para a aviação, se o processo estiver no nível 4 sigma, pode acontecer 2 pousos anormais por dia. Se o processo estiver no nível 6 sigma, pode acontecer um pouso anormal a cada 5 anos. Em um hospital, procedimentos incorretos, e aqui procedimentos incorretos não está necessariamente atrelado a óbitos. Qualquer tipo de procedimento incorreto. Se o processo estiver no nível 4 sigma, pode acontecer 5.000 procedimentos incorretos por semana. E se o processo estiver no nível 6 sigma, pode ocorrer 2 procedimentos incorretos por semana. Então, por que a gente está falando em qualidade, variação, variabilidade do processo, né? Problemas, falhas, não conformidades, defeitos, a gente atrela, a gente linka a variação de processo com relação ao 6 sigma. Por que a variabilidade ela é tão importante? Alguns exemplos. Produção. Nenhuma empresa consegue produzir a mesma quantidade ou ter o mesmo resultado todo dia, toda semana ou todo mês exatamente igual. Existe uma variação, existe uma variabilidade no processo. E aí quando eu falo variação, variabilidade, existe uma variação, uma variabilidade natural, né? E existe uma variação onde ela não é natural, ou seja, aconteceu algo de errado. Isso que a gente vai estudar logo mais. Então a produção, existe uma variação, nenhuma empresa consegue produzir ter o mesmo resultado todo o mês, ou toda semana, ou todo dia. Existe uma variação. Com relação a desperdícios, a mesma coisa. Existe uma variação, existe um nível de refúgio, um nível de sucata. E esse nível, essa variação, ela pode ser normal, né? Pode ser aceitável e pode ser não aceitável, ou seja, pode estar acontecendo algo de especial no processo e ele está gerando essa sucata ou esse refúgio acima do previsto. Tá?
E aí, quando eu falo em variabilidade, por exemplo, desperdícios, não existe 0% de desperdício, assim, assim como não existe 100% de eficiência, né? Nada é 100%, nada é 0%. Existe aí uma variação, uma variabilidade. E essa variação a gente deve buscar entender para ver se essa variação é natural ou não. Ok? Com relação à qualidade, também a variabilidade afeta muito. Vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia, um restaurante, por exemplo, quando você vai a uma pizzaria ou quando você pede uma pizza em casa e a pizza tá incrível, tá saborosa e tal. E aí você, dali a um tempo, pede novamente e aí a pizza chega com a qualidade bem inferior que você tinha solicitado na última vez. Ou seja, esse problema aconteceu em função de uma variação. Alguma coisa aconteceu lá no restaurante que houve essa variação. O pior ainda é quando você pede uma pizza, acha maravilhosa, acha incrível, e aí você sugere para amigos. E aí os amigos vão na tua indicação, pedem a pizza e tem uma péssima experiência. Complicado, né? É em função da variação, é em função da variabilidade. Entrega a mesma coisa. Vou pegar um exemplo de delivery, né? Teleentrega. É a mesma coisa. Eu já tive a experiência de pedir comida e normalmente chegava com 20 minutos de antecedência. E teve um momento que chegou 20 minutos de atraso. Então, isso aconteceu porque algum problema aconteceu e esse problema está atrelado à variação, à variabilidade do processo. Então, quando você tem o entendimento da variação, você, por exemplo, não especifica mais um período, por exemplo, uma entrega, entrega em 30 minutos. Quando você tem o entendimento da variação, da variabilidade dos processos, você informa o seu cliente, por exemplo, entrega de 25 a 35 minutos. A média pode ser 30 minutos, mas existe uma variação de 25 a 35 minutos. Pode variar dentro desse período, dentro desse tempo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa empresa tem o entendimento da variação, da variabilidade no processo. Então, o Lean, ele busca identificar problemas no fluxo, etapas que não agregam valor, e reduzir e eliminar desperdícios, fornecendo as ferramentas para resolver esses problemas. Então, o objetivo do Lean sempre deve ser produzir um resultado melhor para o cliente, uma melhor experiência de trabalho para os funcionários, os colaboradores e melhor desempenho para a organização. Tudo através da remoção dos desperdícios e agregação de valor. Já o Six Sigma busca controlar e reduzir a variabilidade dos processos, com base na estatística. Busca resolver gaps entre a performance atual e a desejada. Então, você tem lá a performance atual da empresa e o que ela deseja. Então, entre o atual e o que ela deseja, tem um gap aí. E aí, essa é uma excelente oportunidade para trabalhar com melhoria, para você melhorar o desempenho da empresa. Então, busca resolver problemas onde não se sabe a causa, muito menos a solução. São problemas normalmente de médio e longo prazo para ser resolvido. Então, a essência do trabalho em uma organização é atingir os resultados e, portanto, o domínio do método por todas as pessoas é fundamental. Então, o Lean Six Sigma é o casamento perfeito. Enquanto o Lean busca reduzir ou eliminar desperdícios e agregar valor para os clientes, o Six Sigma busca controlar e reduzir a variabilidade dos processos, resolvendo problemas onde não se sabe a causa, muito menos a solução. Então, é o casamento perfeito das duas metodologias. Por isso, a gente chama agora de Lean Six Sigma. Esse termo Lean Six Sigma já faz alguns anos que juntou-se esses dois conceitos, porque um complementa o outro. E aí, na sua empresa, será que ela precisa do Lean Six Sigma? Algumas perguntas, algumas questões. Tem 5 a 10% de clientes insatisfeitos? Quais são os principais problemas e reclamações dos clientes? E aí, quando eu falo problemas, todo mundo tem problema.
todas as empresas têm problemas. Hoje em dia, quem não tem um problema por achar que não tem um problema. Ou seja, todo mundo tem problema. Problemas são oportunidades. Ainda mais para nós, especialistas em melhoria contínua. Problemas sempre serão oportunidades. Uma outra pergunta: gasta uma porcentagem significativa do faturamento em reparos, trabalhos? Quais são os principais problemas da empresa? Tem problemas reincidentes, ou seja, surgiu um problema, o pessoal foi lá, resolveu, mas dali uma semana, um mês, alguns meses, ou dali um ano, ele surgiu novamente. Um problema reincidente. Os processos são padronizados, ou seja, eles fazem sempre a mesma coisa, trocou o operador, trocou de turno, existe um padrão a ser seguido, esse nível de padronização está ok? Tem gestão à vista? Os produtos, processos e serviços são padronizados, ou seja, sempre produz o mesmo produto no mesmo nível de qualidade, sempre presta o mesmo nível de serviço, o mesmo nível de atendimento. Ou a empresa pode se tornar mais eficiente? São algumas questões, algumas perguntas para você analisar e pensar aí se realmente a sua empresa precisa do Lean Six Sigma. E quando eu falo a metodologia Lean Six Sigma, isso se aplica em qualquer tipo de processo. E aí a gente pode pensar, processo, o termo processo, né? Tudo é um processo, se a gente for analisar. Essa aula é um processo. Porque quais são as características de um processo? Você tem uma entrada, você tem um processamento, ou seja, uma transformação, e você tem uma saída. Então, por exemplo, essa aula, nós estamos exatamente agora no período de transformação. Por quê? Porque tem uma entrada. A entrada é o quê? É o professor, o conhecimento do professor, a experiência do professor, a apostila. E a transformação, o que é? Você assistir essa aula e você adquirir o conhecimento, você aprender o que está sendo passado. E a saída é o quê? Você concluir o curso com esse conhecimento e gerar resultado. Então, é uma transformação. O mesmo vale para a empresa. Você tem a entrada em matéria-prima, você tem uma transformação e você tem a saída, que é o produto final. O mesmo vale para serviços, é a mesma coisa. Então, tudo é um processo. A gente só precisa analisar quais são as entradas, quais o processamento, a transformação e quais são as saídas. Entre as entradas, transformação e saída, nós temos o quê? As variações, nós temos os requisitos, as especificações. E aí, aí que a gente entra como agente de melhoria para analisar o que está sendo feito, o que está sendo realizado, qual é o objetivo, qual é o esperado e por que isso não está acontecendo. Ok? DMAIC, o método DMAIC. O objetivo desse método é organizar o projeto de melhoria, deixando claro para todos que participam o que foi realizado e o que está sendo realizado, orientando o projeto para que tenha início, meio e fim. Então é um roteiro que a equipe, que o time de melhoria utiliza. No método DMAIC, ele é utilizado para resolver problemas onde não se sabe a causa, muito menos a solução. E é utilizado para projetos de melhoria contínua, médio e longo prazo, com relação à resolução de problemas ou com relação a oportunidades. Então, nesse curso aqui, a gente não vai se aprofundar no método. O objetivo aqui do Lean Six Sigma White Belt é você apenas conhecer o método, saber como funciona e quais são as etapas. A gente não vai se aprofundar, a gente não vai aprender como se usa o método DMAIC. Esse é um tema que a gente aborda no curso Lean Six Sigma Green Belt, ok? Então o método DMAIC são as iniciais aqui de cada fase do método. Então, na fase Define, Define, a gente vai definir o problema, as necessidades do cliente e o escopo do projeto. Na fase Measure, a gente vai definir e mensurar com clareza os focos do problema. E aí, quando eu falo mensurar, é buscar fatos e dados. E aí, quando eu falo fatos e dados, por exemplo,
Aconteceu o problema, está atrasado. O quanto está atrasado? 5 minutos, 10 minutos, 15, 1 hora, 1 dia, 2 dias, 3 dias. O produto está errado. Mas o que está errado? Está acima do peso. Está acima do peso. Quanto está acima do peso? Fatos e dados. O produto está fora da especificação. Mas o que está fora da especificação? Buscar mensurar isso. O produto ou serviço está errado. Mas quanto está errado? O que está errado? Então, a gente busca sempre mensurar com fatos e dados. Na fase Analyze, então, a gente vai definir o porquê, né? Onde e como os problemas acontecem. A gente vai o quê? Analisar a causa raiz. Na fase Improve, a gente vai propor as soluções de melhoria. Então, testar e implantar as melhorias, as ações. Na fase Control, a gente vai verificar se a meta foi alcançada e perpetuar o resultado. Ok? Bom, aqui tem um breve resumo do método. Então, na fase Define, a gente elabora um contrato. Então, todo projeto Lean Six Sigma, usando o método DMAIC, que são projetos de médio e longo prazo, a gente faz um contrato com a direção da empresa. A gente vai buscar definir o VOC, que é a voz do cliente, vai fazer um CIPOC, que é um mapeamento do processo, de forma macro, e vai organizar o projeto, ou seja, vai criar um cronograma do projeto. Na fase Measure, a gente vai buscar mapear o processo, analisar o desempenho atual do sistema, do processo, vai buscar estratificar os dados, analisar o sistema de medição e definir as metas a serem alcançadas. Na fase Analyze, a gente vai criticar o processo, identificar e analisar as causas e quantificar e priorizar as causas. Na fase Improve, a gente vai propor as soluções, desenvolver e testar as mudanças, analisar os riscos, priorizar as soluções e implantar a melhoria. E na fase Control, então a gente vai buscar controlar, verificar o alcance da meta, ou seja, as metas que foram definidas, né, e propostas aqui na fase Measure, a gente vai verificar o alcance da meta e também analisar os ganhos financeiros. Em projetos Lean Six Sigma, o foco é em ganhos financeiros. Né? Claro, em desempenhos do processo e tal, principalmente em ganhos financeiros, retorno financeiro para a empresa. A gente vai buscar documentar, treinar e padronizar o processo, para que a melhoria se continue, se perpetue, ou seja, melhorou o processo, melhorou o nível, melhorou o desempenho, e esse nível, esse desempenho se mantém. Ok? No Lean Six Sigma, nós temos uma estrutura necessária, principalmente para trabalhar com projetos de médio e longo prazo. Então, a estrutura é composta por patrocinadores, coordenadores e champions. Então, e também compostas pelos especialistas em melhoria contínua, os black belts, green belts, yellow belts e os white belts. Então, o método Six Sigma geralmente é usado para projetos de melhoria, com começo, meio e fim. Então, há uma necessidade de um grupo de colaboradores qualificado para concretizar a iniciativa. Então, em projetos, principalmente em projetos de médio e longo prazo, é formado um time. Esse time pode variar de 2 a 5, 6 pessoas, tá? Dependendo da complexidade do problema a ser resolvido, do desafio a ser resolvido. Então, os profissionais envolvidos nesse projeto precisam ter algum nível de conhecimento, conforme o grau de dificuldade das tarefas assumidas. Então, os níveis de certificação do Six Sigma são divididos em faixas, que a gente chama de belts, com cores diferentes, assim como nas artes marciais. Então, o sponsor ele é o responsável por definir e promover as diretrizes para a implantação do Six Sigma, também ajuda a alinhar, identificar os projetos, recursos e superar as dificuldades organizacionais. Os Champions é responsável por remover as possíveis barreiras para o desenvolvimento dos projetos Lean Six Sigma, liderada pelos Black Belts e os Green Belts, e incentivar o uso da metodologia no dia a dia.
E aqui a gente chega nos níveis das faixas etárias dos belts. Então a gente tem o Black Belt, que é responsável por liderar, orientar e treinar os times de melhoria e liderar projetos de alta complexidade. Os Green Belts, que são os mais requisitados no mercado atualmente, existe uma demanda muito grande dos especialistas Green Belts e é a maior demanda no mercado atualmente. Ele é responsável por liderar projetos de média complexidade, geralmente recebe orientação de um Black Belt. É o principal responsável pela coleta de dados do projeto de melhoria, entendendo a necessidade dos dados e a maneira como devem ser coletados. Seguindo então a estrutura, os Yellow Belts podem ser integrantes em projetos Six Sigma e liderar esforços de baixa complexidade, dando suporte ao Black Belt e aos Green Belts. White Belt auxiliam times na execução dos projetos, pois sabem dos fundamentos do Six Sigma. Ajuda a garantir a qualidade das informações que dão suporte aos projetos. Alguns exemplos de projetos de melhoria contínua: reduzir ou eliminar desperdícios em geral, melhorar a produtividade, ou seja, quando eu falo melhorar a produtividade significa fazer mais com menos ou mais com o mesmo. Reduzir custos de forma geral, e dizem que custo é igual a unha, né? Com uma certa frequência você precisa cortar. Diminuir o inventário, clássico, né? Diminuição de estoque. Reduzir o tempo de setup. Setup, para quem não sabe, o setup é o tempo, é o período que um equipamento fica parado para fazer uma troca de modelo. Então, por exemplo, se você produz uma máquina, sei lá, produz um copinho e ela agora quer produzir um copo maior, então ela vai precisar parar, trocar a ferramenta, fazer uma nova regulagem para começar a produzir esse copo maior. Então, todo esse período que a máquina, o equipamento fica parado para fazer essa troca, é o setup. Tá? Isso é muito comum na Fórmula 1, por exemplo, o pit stop, né? O pit stop, a troca de pneus, é o setup. É muito utilizado também em hospitais, o setup das salas de cirurgia. O Hospital Albert Einstein tem alguns projetos aí publicados de redução de setup, né? Uma redução de tempo de preparação numa sala cirúrgica, né? Porque uma sala cirúrgica, o preço dela parada é muito alto, né? Muito caro, né? Então esse tempo de setup de preparação para a sala cirúrgica tem alguns projetos bem bacanas publicados que apresentam aí o resultado da redução de setup de salas cirúrgicas. Seguindo, reduzir o tempo de atravessamento. O tempo de atravessamento é o período que um produto demora, né, desde o início do processo até chegar ao final. O tempo que ele atravessa o sistema produtivo. Melhorar a qualidade. Reduzir o número de reclamações de clientes. Reduzir o tempo de espera. Então, uma das principais características de um especialista em melhoria contínua, um BELT, é que nós não trabalhamos baseados em opiniões, nós trabalhamos baseados em fatos e dados. Tem uma frase que acho que foi do Deming, que ele disse que uma pessoa sem dados é uma pessoa apenas com uma opinião. Tem uma outra frase, não sei se você já ouviu, que diz: eu acredito em Deus, o restante me trago dados. Ciência da melhoria. Deming, na década de 90, sintetizou os fundamentos da ciência da melhoria em 4 pilares que ele chamou de sistema do conhecimento profundo. O primeiro pilar é a visão sistêmica. Uma organização é um conjunto de processos que tem por objetivo cumprir uma função. Cada processo deve transformar entradas em saídas, insumos, matéria-prima, em produtos ou serviços. Então, devido a essa complexidade, essa interação dos processos, as pessoas que trabalham em algum setor, em alguma área, normalmente têm uma visão da área do setor em que ela trabalha. E dificilmente tem uma visão sistêmica do todo, como a operação da empresa, os processos se correlacionam. Isso é muito comum, isso é muito natural.
Então, quando você vai trabalhar com melhoria contínua, com projetos de melhoria, você precisa tomar esse cuidado com relação à visão sistêmica. Se o processo que está sendo mudado, alterado, melhorado, aquela etapa do processo não vai afetar os outros processos ou os processos posteriores e até, quem sabe, o processo do cliente. Então precisa ter essa visão sistêmica com relação à melhoria contínua. Às vezes a gente quer melhorar um processo, mas acaba piorando o outro. É muito comum acontecer isso, em função da falta da visão sistêmica. E ter visão sistêmica é observar como cada parte da organização se correlaciona com as demais. Então, já aconteceu comigo, na empresa que eu trabalhei, um encarregado de produção, eu queria melhorar o processo produtivo e deixar mais rápido. E ele encontrou uma matéria-prima que ele fez a troca, ele fez o teste e realmente melhorava o desempenho da produção. Ele conseguia produzir mais peças em menos tempo. Porém, e como ele não tinha o acesso ao custo de fabricação, ele achava que tinha conseguido conquistar uma melhoria, né? Uma melhoria no processo produtivo. Porém, o custo da matéria, analisando o custo da matéria-prima, dessa nova matéria-prima, não compensava a troca. Tá? Financeiramente, o processo, por mais que produzia mais peças em menos tempo, mas financeiramente o custo de fabricação aumentou. Então, não compensava a troca. Então, é importante ter essa visão sistêmica, não somente com relação aos processos e aos clientes, mas também com relação ao custo. E algumas ferramentas que nos ajudam a ter essa visão sistêmica com relação às pessoas envolvidas no processo são os mapeamentos. Entre eles o CIPOC, fluxograma e VSM. São as ferramentas que nos auxiliam para mapear os processos e ter esse entendimento da visão sistêmica. O segundo pilar é a teoria do conhecimento. É impossível fazermos nossas atividades de maneira melhor se não aprendermos algo novo sobre o que estamos fazendo. Então, a gente precisa de métodos. Saída daquela velha tentativa e erro, que é muito comum, né? Tentativa e erro, faz tentativa e erro até acertar, e muitas vezes quando acerta não sabe direito, não sabe exatamente como chegou àquela solução. Então, tentativa e erro é um método extremamente arcaico, tá? E custoso. Então, você precisa ter um método para aprender fazendo. Então, é extremamente importante a gente ter um método para aprender melhor. As ferramentas que nos ajudam a aprender são aquelas criadas em cima do método científico, como o ciclo PDSA e o planejamento de experimentos. Essas duas ferramentas a gente estuda no curso do Green Belt. O PDSA é um método científico para você planejar e estudar algo. E o PDCA é uma ferramenta, um método científico para você planejar e executar. E o terceiro pilar é entendimento da variação. Esse pilar tem tudo a ver com as ferramentas estatísticas. Então, todos os processos e resultados de uma organização variam, como a gente vem estudando. Então, entender a variação é saber quando uma mudança no meu indicador ela é natural e quando ela não é natural, ou seja, algo está acontecendo. Então, tem algumas ferramentas que a gente vai estudar ao longo do curso que vão nos auxiliar. A principal delas é o gráfico de tendência. O gráfico de tendência é uma ferramenta que a gente estuda e aprende no curso de Lean Six Sigma Green Belt. Porém, eu trouxe essa ferramenta aqui para o curso de Lean Six Sigma White Belt, porque, na minha visão, no meu entendimento, vai agregar valor para vocês com relação à aplicação no dia a dia, para gerar resultado. Que esse é o foco do curso, né? Quarto pilar, psicologia. Organizações são compostas de pessoas e pessoas têm sentimentos e ambições. Se não entendemos o que motiva cada um individualmente, dificilmente poderemos juntar esforços individuais para atingir um propósito da organização. Eu sempre digo que para nascer a gente precisa de gente, de pessoas, para morrer a gente também precisa de gente, de pessoas, e para fazer melhoria contínua
a gente também precisa de gente, a gente também precisa de pessoas. Melhoria é possível fazer somente com pessoas. São pessoas que melhoram processos. Então é fundamental a gente ter esse entendimento da psicologia, entender as pessoas e principalmente envolver as pessoas no processo de melhoria. É extremamente importante a gente envolver as pessoas no processo de melhoria, tá? E envolver desde o início para gerar um engajamento, para as pessoas comprarem a ideia. Que muitas vezes as pessoas nos processos fazem aquela atividade há anos, e então elas não têm uma certa resistência para mudar. Então, quando houver a necessidade de uma mudança em alguma área, algum setor, envolva as pessoas que fazem parte daquele setor, que fazem parte daquela atividade, até porque elas têm mais intimidade com o processo do que você. Então, envolva elas, peça opinião, e envolva elas nessa necessidade, nesse projeto de melhoria, desde o início, para gerar engajamento e para gerar motivação nas pessoas, para realmente as pessoas quererem mudar, e essa mudança gerar melhoria. Então, é extremamente importante a gente envolver as pessoas desde o início, para gerar engajamento. Normalmente, quando a gente chega com uma proposta de mudança, uma proposta de melhoria, as pessoas perguntam por quê, né? Qual é o motivo e o porquê. Normalmente é o objetivo, está linkado com o propósito. E a segunda pergunta é o que eu vou ganhar com isso. Então, é importante você definir quais serão os benefícios que o setor, que as pessoas vão ter e os benefícios também que a empresa vai ter. Muitas vezes as pessoas não têm um benefício direto, né? Tem um benefício indireto, que é a redução de custo para a empresa, e aí a empresa melhora a competitividade, e aí garante uma empregabilidade assim por diante. Então, é extremamente importante você definir esses ganhos, justamente quando você for conversar com as pessoas, elas tenham esse entendimento claro, tá ok? Conhecimento para a melhoria. Conhecimento específico mais o conhecimento da melhoria. Conhecimento específico é o conhecimento básico das coisas que fazemos na vida. Conhecimento profissional, conhecimento técnico relacionado ao processo ao qual o projeto de melhoria atuará. E conhecimento da ciência da melhoria é o que a gente acabou de estudar. A interação das teorias de sistemas, variação, conhecimento e psicologia. Então, são os conhecimentos esperados de um BELT, um especialista em Lean Six Sigma. Então, é extremamente importante você ter esses dois conhecimentos. O específico com relação a conhecimento profissional, com relação ao método, as técnicas, as ferramentas estatísticas e de Lean, e o conhecimento da ciência da melhoria, que é o que a gente acabou de estudar, esses 4 pilares, que é a teoria de sistemas, variação, conhecimento e a psicologia. Pessoas com conhecimento específico contribuem com o conhecimento do processo, com ideias mais assertivas sobre quais mudanças podem trazer melhoria. Então é fundamental. Muitas vezes a gente não tem o conhecimento, o domínio do processo, que existe um problema ou existe uma oportunidade para ser resolvida, mas a gente pode contar com as pessoas que trabalham no processo. Aliás, isso é extremamente importante porque elas têm mais intimidade e mais conhecimento do que a gente. Então, é extremamente importante a gente envolver essas pessoas desde o início do projeto, até para coletar ideias, coletar e também sugestões com relação à melhoria, à necessidade de melhorar. E pessoas com conhecimento de melhoria auxiliam com métodos e na análise de dados, o que ajuda com o foco do projeto e com a comprovação dos resultados obtidos. Modelo de melhoria. Mudança nem sempre resulta em melhoria, mas toda melhoria necessita de uma mudança. Então, para realizar melhorias, é necessário reconhecer que nem toda mudança resulta em melhoria, ou seja, pode resultar em uma pioria.
Então, é necessário uma mudança no processo ou no sistema. Então, com isso em mente, levantamos a seguir 3 considerações. Para propor qualquer mudança, precisamos ter um objetivo, um porquê claramente definido. E também, como nem toda mudança pode gerar uma melhoria, precisamos de indicadores para comprovar quando nossa ação foi realmente efetiva, ou seja, como está o processo agora, atualmente, e aí precisamos de indicadores, ou seja, fatos e dados, e aí como o processo vai estar depois que a gente gerar a mudança. Ou seja, e aí a gente vai conseguir comprovar o antes e o depois, se de fato melhorou e quanto que foi essa melhoria, ok? E como toda melhoria requer uma mudança, precisamos buscar por mudanças durante a execução da iniciativa de melhoria, desenvolvê-las, testá-las e implementá-las. Então, o modelo de melhoria segue essas 3 questões. O que queremos realizar, que é o objetivo, como saberemos se uma mudança é uma melhoria, KPIs, indicadores, e que mudanças precisamos fazer para gerar melhoria. Então, mudanças, ações. Falando um pouco mais então de cada questão que estamos tentando realizar, o objetivo, todo esforço de melhoria deve ter um propósito bem definido, que é o porquê. O porquê está sendo feito isso. As pessoas se motivam, se comprometem com uma iniciativa de melhoria se elas têm um foco claro. Além disso, as pessoas devem entender a importância do trabalho desenvolvido. Os objetivos devem ser declarados de forma breve e concisa para orientar a iniciativa e manter o foco. Como saberemos se uma mudança é uma melhoria? Indicadores. Nem toda mudança resulta em melhoria, então é preciso estabelecer critérios para saber quando atingimos o objetivo. Ou seja, precisamos de indicadores para mensurar o estado atual, a maneira como está o processo atualmente. E aí depois a gente implanta as melhorias, as mudanças, né? E essas mudanças geram uma melhoria. E aí depois a gente tem um indicador apresentando, mostrando o antes e o depois. Terceiro, que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria? Então, toda melhoria requer mudança. Se estamos interessados em obter melhoria, precisamos alterar o processo, precisamos alterar o sistema, ou seja, precisamos de ações. Então, essa questão chama a atenção para a necessidade de se desenvolver, testar e implementar mudanças nos processos para, no final, obter uma melhoria. Esse modelo de melhoria, a grande vantagem é a flexibilidade. Então, você pode utilizar essas 3 perguntas do modelo de melhoria para aplicar em qualquer tipo de processo, qualquer tipo de empresa, quando você tiver a necessidade de melhorar. Então, ela é adaptável para diferentes níveis de formalidade, é útil tanto para a melhoria de produtos e serviços quanto para a melhoria de processos, é aplicável em qualquer tipo de organização e é aplicável em quaisquer processos ou sistemas de uma organização. E aí, na sua empresa, no seu processo, o que você pode realizar? O objetivo. Como você vai saber se uma mudança é uma melhoria? Indicador. E que mudança você vai precisar fazer para gerar uma melhoria? E aí, você tem problemas e oportunidades para começar a gerar melhoria? Um exemplo. Objetivo: reduzir a porcentagem de sucata do processo. No planejamento da melhoria, foi definido que a mudança seria realizada no 8º dia a partir do início do projeto. Uma medida de porcentagem de sucata foi realizada no 5º dia. O resultado obtido foi 7%. No 12º dia, foi realizada uma nova medida, e o resultado obtido foi 2%. A redução da porcentagem de 7% para 2% foi considerada significante para o processo. Os dados obtidos estão no gráfico da figura. Então, qual o grau de convicção que a mudança é uma melhoria? Aqui nós temos o gráfico porcentagem de sucata, antes, medição no dia 5, e
medição no dia 12, depois, e a mudança foi no dia 8. Então, caiu de 7 para 2. A mudança foi uma melhoria? Sim, foi uma melhoria. Com base nesse gráfico aqui, a gente pode considerar que sim. Mas será que foi mesmo? Criei alguns cenários aqui para a gente analisar cada cenário. Então, o cenário A, B, C, D e E, e aí todos no dia 5 se mantém 7% de sucata, e todos no dia 12, no 12º dia, se mantém 2% do sucata. E aqui eu alterei os dados para a gente avaliar isso em um gráfico de tendência. Então a gente vai avaliar os 5 cenários. Então, quando analisamos o indicador, normalmente é necessário coletar uma quantidade de pontos antes e depois, para decidirmos quando uma mudança realmente foi uma melhoria. E aqui nós temos um gráfico de linha, né? Esse gráfico aqui a gente chama de gráfico de tendência, onde nós temos aqui na linha vertical a porcentagem, né, os dados de porcentagem de sucata, e na linha horizontal aqui nós temos os dias. E a característica principal do gráfico de tendência é que ele mostra os resultados, os dados ao longo do tempo. Então, no cenário A, nós temos aqui o processo, ele vinha com uma porcentagem de sucata, e no dia 8 houve a mudança. Essa mudança aqui reduziu e se manteve, ou seja, a mudança é uma melhoria, porque vinha num nível, houve a mudança, caiu, reduziu e se manteve. Então, o processo no cenário A foi melhorado. Essa mudança gerou uma melhoria. No processo B, no cenário B, aqui nós temos aqui o processo, a porcentagem de sucata vinha oscilando, houve a mudança no dia 8, e aí o processo continuou oscilando, ou seja, essa mudança não afetou nada o processo. Então, no cenário B, a mudança não é uma melhoria. No cenário C, a gente vê, analisando antes aqui, a gente vê que a porcentagem já vinha caindo. E houve a mudança, ela continuou caindo, continuou reduzindo. A gente traçar uma linha reta aqui, a gente pode ver que tem uma tendência de queda, uma tendência de redução, e não gerou nenhum impacto a mudança no dia 8. Então, no cenário C, o indicador já vinha caindo, não foi a mudança no dia 8 que gerou a melhoria. Algo já estava acontecendo. Continuando aqui, nossa análise no cenário D. Então, aqui nós temos um processo, está oscilando também. Aí oscilou, houve a mudança no dia 8, caiu, reduziu drasticamente, só que voltou a oscilar e voltou a aumentar a porcentagem de sucata. Então, no cenário D, a mudança gerou impacto positivo e significativo, mas não duradouro, ou seja, ele voltou a aumentar o nível a porcentagem de sucata. Então, houve a mudança, só que não foi definitiva. Ela voltou, por algum motivo, ela voltou a gerar uma porcentagem maior de sucata. No cenário E, nós temos aqui uma porcentagem aí de sucata, estava alta, e aí no dia 6 houve uma queda, e depois dessa queda no dia 6, a porcentagem de sucata ele se manteve. Então, a mudança do dia 8 não impactou, porém provavelmente houve uma mudança aqui no dia 6. Então, no cenário E, a melhoria aconteceu antes da mudança no dia 8. Então, em projetos de melhoria, um fator importante é o aprendizado. Se descobrimos como melhorar algum processo, podemos replicar o conhecimento para outras atividades da empresa. Isso é extremamente importante. Toda vez que a gente gera uma melhoria, a gente deve analisar se aquele conceito, aquela melhoria não pode ser replicado em outras áreas, em outros processos. Então, analisando aqui esses processos de mudança e melhoria, a gente sempre precisa coletar os dados antes e depois para, de fato, comprovar se a mudança gerou uma melhoria. Então, aqui nós temos o cenário A, que é o cenário que mais
comprovou aí a eficácia da mudança. Então o processo vinha oscilando, no dia 8 houve a mudança e depois ele se manteve, reduziu e se manteve, ou seja, a mudança melhorou o processo. Então existem características que definem se uma mudança é uma melhoria ou não. Uma mudança é uma melhoria quando é proposital e feita de forma intencional. Tem impacto positivo no indicador do projeto, o impacto obtido é significativo e o resultado é duradouro. Em esforços de melhoria, precisamos, ao final do projeto, apresentar um gráfico que mostra o indicador ao longo do tempo para comparar os resultados gerados pelo projeto, ou seja, antes e o depois. Então, melhoria não se trata apenas de medição. Claro que sem medição, você terá dificuldade em saber se uma mudança realmente resultou em melhoria. Porém, não é só à medida que obtemos a melhoria. Precisamos fazer mudanças, ou seja, precisamos de ações. Chegamos ao fim da aula 1 e na próxima aula você vai aprender sobre análise de variáveis, percepção da variação. Vamos analisar alguns exemplos do nosso dia a dia, média e mediana, o que é cada uma e quando eu devo usar cada uma. Vamos estudar também sobre variabilidade, o que é a amplitude e como ela pode me ajudar. Na sequência, gráfico de tendência, um dos gráficos mais utilizados pelas empresas no dia a dia e também está sendo muito utilizado em épocas de pandemia. Vamos estudar também sobre variação esperada e variação surpresa e as regras para avaliar o que é causa especial e o que é causa comum. Vamos estudar também um exemplo clássico de um erro muito comum que acontece nas empresas sobre análise de dados e princípios da variação. Na sequência, Lean, os 8 desperdícios e análise de valor. Também melhoria contínua, os 10 mandamentos do Kaizen, PDCA, como você pode fazer melhoria contínua com o PDCA e como utilizar na prática as ferramentas de causa e efeito, brainstorm e 5 porquês. Eu te vejo na próxima aula.